Nesse vídeo eu vou te ajudar a configurar o OBS Studio para realizar gravações. Bom, então vamos lá, né? Eu estou aqui com uma segunda instância do OBS aberto naturalmente. E aí eu vou explicar como diversas coisas funcionam aqui. Eu coloquei essa cena que ela é criada automaticamente, né? Então eu vou mostrar para você como que você vai projetar uma tela, como que você vai capturar uma janela em específico. Vou até abrir uma janela aqui qualquer, só para pegar e mostrar como é que vai abrir isso aqui. Deixa eu pôr aqui. Hide. Então, beleza. Aí o seguinte, aqui eu tenho minhas cenas, que é importante, tá? Para organizar o tipo de conteúdo que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu posso colocar uma webcam centralizada aqui, como no início desse vídeo aconteceu. Eu posso colocar aqui uma vinheta, como vocês viram, que é a forma como tá. E aqui eu posso colocar no cantinho da tela a câmera, que é o que está acontecendo aqui. Perfeito? E aí uma coisa bem importante agora é essa seção aqui de fontes, né, em português. Eu instalei o OBS Studio em inglês, porque meu Windows está todo em inglês, e qualquer coisa que você vai achar tutorial na internet, naturalmente, esses tutoriais, eles vão estar com software em inglês geralmente, tá? Então, instalar o software em português porque vai facilitar a sua vida é válido? Pode ser válido, mas eu nunca recomendo instalação de software em português, porque qualquer coisa que você vai buscar de como fazer, o software vai ter em inglês. E como as traduções elas podem ser meio estranhas, para não falar diferente, você pode ficar confuso sobre o que essa pessoa está marcando de opção, de configuração nesse vídeo de tutorial. Então, eu sempre recomendo instalem o software em inglês, beleza? Voltando aqui para o cantinho da tela, inclusive essa transição que aconteceu já é feito de algo que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu tenho aqui as cenas que eu criei, e agora aqui, ó, nesse menu, eu tenho mostrando diversas opções, tá? O que é cada uma delas? Eu vou explicar o que for mais objetivo para vocês. Como o objetivo aqui é gravar a tela, então eu vou simplesmente projetar uma tela aqui para mostrar como que acontece a gravação em si. Perfeito? E aí, primeira coisa é, você pode escolher Display Capture, que significa captura do display, que a gente está falando da tela toda, né? De tudo isso aqui que vocês estão vendo. Então, ou você pode fazer a escolha de o Game Capture aqui, se você for fazer gravação de games, ele já vai capturar teoricamente de forma automática a janela que usa o DirectX, então ele já vai fazer a captura do próprio executável do jogo automático. Aqui é uma captura para VR, realidade virtual. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque eu até tenho a realidade virtual e depois eu posso fazer isso, mas nesse momento não importa. E uma coisa que é muito interessante que esse Window Capture aqui. O Window Capture, ele garante que, por exemplo, muitas pessoas não gostam de mostrar a estrutura de pasta de documento. Então, ao invés de você colocar o Display Capture, ele pega todas as coisas que aparecem na tela, menu iniciar e etc. O Window Capture, ele vai pegar somente a janela que você está compartilhando. Beleza? Então, ou seja, é uma coisa muito melhor em termos de privacidade quando você vai fazer uma gravação, você escolher quais são as janelas que você vai capturar nesse caso. Eu vou mostrar primeiro aqui a questão do Display Capture.
para mostrar como que isso funciona, tá? A hora que você seleciona o Display Capture aqui, ele vai te mostrar isso aqui para você escolher, né? É um nome. Se for adicionar, né, alguma coisa que já existe em outra cena, e eu vou mostrar para vocês isso, aí vai aparecer aqui, tá? Esse Make Source Visible aqui, ele significa o quê? Você vai ver na hora que eu criar que tem um ícone de visibilidade, que é o olhinho, o tradicional que a gente vê em alguns programas de design, etc. E aí você pode simplesmente marcar para isso ficar visível imediatamente ou para não ficar visível imediatamente, tá? Então é só para isso que serve isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, monitor 1. Eu tenho 3 monitores aqui na minha casa, então eu vou chamar de monitor 1. No monitor 1, olha aqui, de forma modo de captura automático, tá? Deixa sempre automático, não precisa selecionar nenhum dos dois aqui, deixa só automático. Agora, no display, olha só, eu tenho esses 3 monitores aqui. Então, vamos supor, o meu monitor primário é o meu monitor 4K. Né? Você fala assim, Guilherme, ele não vai caber nessa tela, porque a configuração aqui ela está inferior a 3.840 pixels. Aí o que acontece? De forma proposital, eu quero compartilhar essa tela, beleza? Então, aqui a gente tem uma coisa que é importante. O Capture Cursor, olha só, eu tenho ali a setinha, olha lá, no topo. Tá vendo? Ele captura o cursor, ó. Então, se eu desligar isso, ele não vai capturar o cursor. A pessoa não vai ver eu navegando com o mouse pela tela, tá? Então, deixar a opção de capturar o cursor é importante, dependendo do que você for fazer, óbvio, né? Tem coisa que, eu não quero porque eu vou fazer uma apresentação e eu vou estar aqui no canto. Eu não quero que o mouse apareça, então, de forma proposital, eu não vou capturar o cursor, porque eu só quero conseguir clicar em algum lugar da tela para fazer a transição. Então aqui, ó, olha só o que eu falei. Você está vendo exatamente nesse momento a tela cortada aqui no canto. Tá vendo essa parte listrada aqui? Isso aqui significa que a tela está infinitamente maior, né, do que o que acontece, o tamanho. Aí você fala assim, mas como que eu vou, né, arrumar isso? Então você vai pegar e você pode usar a alça aqui, ó, e aqui, ó, não importa, ele desce de forma travada. Você pode fazer isso. E aí eu posso colocar aqui no centro da tela, por exemplo. Ele tem um snap aqui, tá? Para quem não sabe, snap é um ímã, tá? Então você vai sentir que a tela vai grudar em alguns pontos específicos da tela. Então, por exemplo, você vai chegando perto do canto, aí ele gruda lá no canto, ó, ó. Tá vendo? Ele faz um tac. A mesma coisa acontece. Por que que você tem essa liberdade criativa? Porque você pode simplesmente construir um layout para colocar em volta, pode fazer aí várias coisas, tá? Uma coisa que é muito interessante aqui para nós, no caso, é isso aqui, ó. Botão direito, e aí você marca Resize Output, Source Size. Por quê? Aqui. Aí, olha só, ele deu ali o aviso, eu apertei em Yes, era um aviso para falar que, olha, eu vou colocar isso aqui exatamente do tamanho da resolução que está configurada para para tela, para saída de tela, né? O output é a saída, então, ou seja, é a gravação, é a transmissão ao vivo. Esse output, quando fala isso, é isso, tá? Então, ou seja, eu peguei e ajustei aqui exatamente esse tamanho, né? Eu tenho aqui algumas outras opções que eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque isso são coisas muito mais avançadas, tá? E não vai resolver o problema. Eu vou acabar entregando conteúdo que não vai importar para você nesse primeiro momento, tá? Então, uma vez que aqui está configurado, eu posso adicionar algumas outras coisas, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, cadê? Câmera. Aqui, ó, Video Capture Device. O Video Capture Device,
é a câmera. Igual, eu vou pegar aqui, ó. Nesse caso, ele não está funcionando porque a câmera está no outro OBS que está gravando essa cena. Mas em tese, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu dispositivo de vídeo, tá? Se você não tiver uma placa NVIDIA, por exemplo, igual o meu caso, que eu tenho uma RTX, eu utilizo o NVIDIA Broadcast para fazer o meu fundo ficar transparente, beleza? A própria inteligência artificial da placa que remove o fundo aqui. Mas se você não tiver isso no caso, você vai precisar utilizar o... Como é que fala? Aqui, ó. Você vai precisar utilizar um filtro. Deixa eu abrir os filtros aqui. E aí você pode colocar aqui, ó, Chroma Key. E o que é o Chroma Key? É exatamente o fundo verde. Então, se você tiver um pano verde atrás de você, quando você adicionar isso, ele vai buscar fazer essa auto-remoção do que tiver em volta de você. Então, ou seja, eu não tenho uma placa de vídeo potente, eu não tenho a placa de vídeo NVIDIA, minha placa é AMD. Então, beleza, você pode fazer a remoção aí utilizando exatamente esse filtro aqui, né? Esse efeito que é o Chroma Key, de forma automática. E aí, com isso, você vai posicionar a câmera onde você quer, igual eu estou olhando para a esquerda aqui, ó, né? O que acontece? Fica parecendo que eu estou olhando para toda a tela aqui que vocês estão vendo, né? Então, teoricamente, na minha configuração, eu estou aqui nesse canto, tá? Eu estou aqui nesse canto. Aí eu estou olhando. Então, o Chroma aqui ele vai remover o meu fundo para eu ficar exatamente desse jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Mas você pode fazer da forma como você quiser, né? Tem outras coisas que dá para fazer de layout avançado, mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui ainda, tá? Então aqui, se você seleciona e aperta Delete, o que está selecionado fica em vermelho, tá? Aí você simplesmente deleta. Uma coisa que eu falei, olha lá, o Make Source Visible, é esse olho aqui, ó. E aí, um negócio que é muito interessante, como às vezes você vai colocar várias fontes aqui, que são esses sources aqui, você pode não querer deixar destravado, para evitar desconfigurar o layout que você está desenhando aqui para fazer sua gravação, sua transmissão ao vivo. Então, configurou essa fonte aqui e ela tem que ficar desse jeito. O que você vai fazer? Cadeado. Então, apertou o cadeado, ó, não importa, eu posso clicar onde eu quiser que não importa, eu não vou alterar isso, tá? Eu poderia simplesmente apertar aqui Start Recording e ao apertar o Start Recording, ele já ia começar a fazer a gravação. Só que eu estou encarando aqui que você acabou de instalar o OBS Studio, que você não sabe mexer com o OBS Studio e não tem a mínima ideia. E como existem computadores que eles têm um requisito de sistema, eles têm características técnicas inferiores à máquina que eu tenho obrigação de te explicar aqui algumas coisas que podem te ajudar a não ferrar o desempenho do seu computador. Porque, naturalmente, quando você começar a gravar, o seu uso de CPU ou o seu uso de GPU, ele vai aumentar. Então, as outras aplicações, seja o jogo, ou seja uma aplicação de software, de tipo Photoshop, Illustrator, Premiere, essas coisas, elas vão ficar mais lentas, talvez. Até mesmo um vídeo de YouTube que você for pausar para comentar o vídeo e tal, vai ficar mais lento, tá? Então, o que você vai fazer? Eu tenho que ir do lado direito esse menu aqui, ó. E aí nele eu tô atrás, né, do menu. Eu vou desligar minha câmera aqui um pouquinho, só para você ver. Olha só. Aqui, ó. Eu tenho esse menu aqui que tem esse botão Settings aqui, ó. Quando você apertar o botão Settings, ele vai abrir essa tela. Deixa eu ligar a câmera de novo. Aí. Então, beleza. Aí, quando aparecer esses settings aqui que você está vendo, você vai ter o General,
que você não precisa inicialmente mexer com nada nele. Eu vou deixar para falar sobre ele por último, né? Aliás, deixa eu ver aqui. Você pode mudar o idioma aqui se quiser para português brasileiro, né? Eu deixei em inglês, como eu falei. Não, aqui no General não vai precisar mexer, não. O streaming aqui, eu não vou mexer nele, por enquanto, tá? Aí eu tenho aqui de novo o output, lembra do output size? Esse output aqui é exatamente onde importa, tá? O que acontece? Você não vai preocupar com streaming nesse momento, porque a gente não vai falar disso. Então, aqui a gente vai preocupar com o recording e com o áudio. Essas duas coisas são importantes para nós, tá? Primeira coisa, você vai escolher, né, clicando em Browse aqui, ele vai abrir um lugar para você escolher uma pasta onde você vai gravar. Por padrão, o OBS, ele acha a pasta vídeos daquela biblioteca, né, da pasta do usuário, e ele vai querer gravar os vídeos ali. Só que tem um alerta aí. Vamos supor, igual no meu caso, eu tenho 4 HDs dentro do meu computador. Beleza? 4 não, mentira. 6 HDs dentro do meu computador. E essa quantidade de HD, né? Uns têm mais espaço, outros têm menos espaço. Então eu tenho basicamente um HD que ele é mais dedicado para isso. Então eu movi minha biblioteca de vídeos para um outro HD que ele fica basicamente exclusivo para fazer essas gravações de tela. E aí você vai indicar onde tiver mais espaço. Porque o que vai acontecer se você estiver recordando, né, gravando aqui, utilizando o formato MP4? Encher o HD, vai quebrar o arquivo. Ele não vai finalizar a gravação, ela vai quebrar, você vai perder toda aquela gravação. Então tem que tomar um determinado cuidado com isso. Uma outra coisa muito provavelmente ele vai vir marcado esse Matroska Video MKV aqui, ó. O que acontece? Esse é um formato que ele é compatível com determinadas coisas, mas ele é incompatível com determinadas outras coisas. Apesar do MP4 ele ter esse aviso aqui falando que se der algum problema, né, o MP4 ou o Move, se der algum problema, o arquivo não é recuperável, ele vai corromper o arquivo, você não consegue nem pegar um pedaço da gravação. O MKV, o que acontece? Quebrou o arquivo ali, ele vai matar a gravação ali, mas dali para trás você consegue utilizar o arquivo, né? Então, ou seja, teoricamente tem uma vantagem aí, mas isso só vai fazer sentido se você for fazer edição de vídeo e o programa que você utiliza, ele for compatível com o formato MKV, tá? Então você precisa verificar aí no seu programa de edição. Eu prefiro deixar em MP4, porque já sai no formato que é compatível com multiplataformas e facilita a minha vida, beleza? Uma coisa que é super importante é essa questão aqui do vídeo encoder. Isso aqui é decisivo para um monte de coisas que vão acontecer. Então, eu tenho RTX 40, que é a família nova de placas RTX da NVIDIA. Você tem que usar o codec AV1, porque o codec AV1 ele é muito mais otimizado, ele tem N informações a mais, é uma coisa que vai te ajudar a fazer o computador consumir menos e entregar uma qualidade muito boa, beleza? Eu tenho RTX 30, família RTX 3000, né? Então, eu sou obrigado a utilizar nesse momento até então o H2.64, tá? O H2.64 é o codec mais comum, né? Dentre as placas de vídeo, né? As NVIDIAs, que é o NVENC aqui, né? O H264 é a codificação do vídeo, para quem não sabe, tá? Então, o NVENC é a codificação da NVIDIA. No caso da AMD, tem um outro nome que eu não me recordo qual é o nome, tá? Então, deixa aqui, né, o mais indicado para você. Eu não tenho placa de vídeo nenhuma, eu tenho uma placa de vídeo on-board no meu computador. Eu tenho uma Vega, por exemplo. Provavelmente ele vai estar selecionado aqui alguma coisa relacionada a AMD, ou você vai selecionar esse cara aqui, ó, o X264. Qual é o problema do X264? O seu uso de CPU vai lá para cima.
Então, quando você estiver utilizando a CPU, quer ver? Deixa eu ver se dá para ver aqui na tela. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui o OBS? Ele está usando 24% da minha CPU, da minha GPU, da placa de vídeo, para fazer a gravação. Olha lá, Video Encode. Aí ele tem aqui o Video Encode. Inclusive, olha lá, Power Usage. Ele está aqui no alto, ele está sentando energia elétrica aqui para garantir a performance. Quando você utiliza aquele encoder X264, ele traz isso para o uso de CPU. Aqui ele está usando 3% de CPU porque toda a carga de codificação de vídeo que está passando pelo OBS está indo direto para a placa de vídeo. Então ele passa pouca informação ali, né? Volume de informação e carga dentro do processador. Então, quando você for utilizar o X264, ele vai colocar 100% da carga aqui em cima desse cara. Então, ele vai usar 100% do processador? Não, não é isso. Mas ele vai usar uma boa porcentagem aqui do processador. Guilherme, o que isso implica na minha vida? O que implica na sua vida é que, ao utilizar uma carga muito grande de processador, vamos supor, você vai abrir um programa, você vai navegar por um site, muito do Chrome, por exemplo, ele pega, olha aqui, ele está com 0% aqui agora. Eu vou abrir aqui o YouTube, só para vocês verem, olha o tanto de CPU que o Chrome usa. Né? Ele abre esses diversos processos aqui, ó, e aí ele utiliza esse tanto de CPU aqui. Vou abrir aqui um vídeo. Aí, ó, ele tá mudo, melhor ainda. Então, olha só. Ele tá usando aqui um pouco de GPU, aí aqui agora ele fica variando. Então, aqui tá usando pouca porcentagem, porque minha CPU ela tem muitos núcleos. Então, ela divide isso melhor. Mas assim, eu tô com o Chrome aberto aqui, ó, com um outro vídeo, ó. Aqui, ó, tá rolando o vídeo aqui no canto, ó, você tá vendo. E aí, isso vai ficar variando. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Tem aí essa tentativa de utilização tanto da GPU para renderizar o vídeo, quanto das coisas que vão aparecer na tela. Quanto mais informação aparecer na tela, mais CPU ele vai utilizando. Quanto mais janelas eu abrir, e aí aqui eu vou abrir um tanto de coisa, ó. Olha lá o tanto de CPU que ele vai utilizando, ó. Eu estou insistindo nisso, gente, que é para vocês entenderem que se vocês escolherem o codec, o encoder X264, na hora que vocês forem pegar e fazer a gravação, pode ser que todas as outras coisas que você estiver usando no seu computador, elas vão ficar mais lentas. Mas elas vão ficar mais lentas por quê? Porque o OBS ele vai estar pegando e ele vai estar utilizando a carga do processador aqui. Então, ou seja, se ele estiver usando 30%, 40%, o Windows ainda vai usar uma grande porcentagem do processador e aí o outro programa ainda vai pegar mais um tanto da porcentagem. Então, ou seja, vai ficar sobrecarregado o seu processador. Então, por isso que o ideal é que você tenha, no mínimo, uma placa de vídeo. Hoje em dia é comum você conseguir utilizar os codecs de vídeo, tá? Então, é só para explicar isso mesmo. Eu fiquei alguns minutos aqui explicando isso, mas é só para mostrar. Quase todo mundo hoje tem alguma placa NVIDIA, 1660, ou uma NVIDIA integrada de notebook. Então, assim, o X264 ele é quase nunca usado, mas eu falei dele aqui porque tem pessoas que podem ser que escolha usar. O Audio Encoder, ele já vai vir configurado sendo o FFmpeg ACC aqui, o AAC, então pode deixar do jeito que tá. O Audio Track pode deixar o Audio Track só um, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a ideia é o que vai fazer sentido para vocês. O Rescale Output aqui, você pode deixar ele disable, porque aqui são filtros, né, para fazer refinamento, né? Então, não preocupa a cabeça com isso. Aqui, o Muxer Settings, você também não precisa mexer com isso. O File Splitting aqui, você pode escolher que a cada X tempo, olha aqui, a cada 15 minutos o OBS, ele vai fazer o quê? Ele vai
matar ali o vídeo, aquele arquivo, ele vai encerrar a gravação e automaticamente ele vai começar uma nova gravação com um novo arquivo. Essa aqui, ela pode ser uma boa estratégia para você que tem espaço limitado de HD. Por quê? Lembra que eu falei que o MP4 ele não é recuperável e se quebrar ali o arquivo do nada, você não vai conseguir reutilizar? Então vamos supor, você tem um espaço limitado. O que você vai fazer? Você coloca aqui que a cada X minutos ele vai interromper a gravação e começar uma nova gravação. Por quê? Você vai garantindo a sequência exata do que está acontecendo e você vai garantindo arquivos menores. Perfeito? Então, com isso, você tem uma vantagem de utilizar o MP4 e não perder caso corrompa, ou vamos supor, o programa fechou por causa de sobrecarga aqui, deu um crash. Então, beleza. Eu perdi a gravação toda? Não, ele estava quebrando o arquivo aqui em pedaços de 15 minutos, ou seja, eu gravei durante 1h50, 45 minutos está salvo. Ou seja, aqueles últimos 15 minutos ali, você vai ter que refazer. Então, você vai ter que assistir o terceiro vídeo, ver onde é que você chegou e começar a gravação a partir daquele ponto ali para concluir. Guilherme, vai ter uma quebra, mas pelo menos você não vai ter que fazer tudo de novo, beleza? Eu deixo desmarcado, né? Porque como eu tenho bastante recurso sobrando aqui, então, graças a Deus, né, Senhor Jesus, eu não tenho essa dificuldade. Aqui agora embaixo a gente entra numa outra coisa que é onde vai impactar bastante a questão do uso e performance, tá? Nós temos aqui o Rate Control, que é o CBR, o CQP, o VBR e o Lossless. Eu vou falar, não utilizem o Lossless. Eu não vou nem falar dele, que é para vocês nem ficarem tentados, porque ele é zero compressão. Resumindo, zero compressão significa uma qualidade ótima, mas um caos de recursos sendo utilizado, tá? Então, ou seja, ele é insustentável, mesmo para quem tem máquinas absurdas, sabe? Eu tenho um RTX 4090. Parabéns para você, não use o Lossless. Você vai passar raiva, tá? Eu utilizo, como vocês estão vendo aqui, para gravação, o 2500 kilobits por segundo, porque é uma coisa que faz sentido em termos de qualidade, principalmente quando eu estou gravando alguma gameplay, etc. Eu não quero sobrecarregar minha placa de vídeo, porque eu preciso dela altamente disponível para ser utilizada dentro do jogo, né? Então, assim, 2500 dá uma qualidade legal aqui, usando o CBR. Você não vai ficar... deixa aqui, o que intervalo ele vai estar configurado como 0. Eu tenho aqui agora alguns presets que são diz respeito a número de passes. Quantas vezes ele vai passar aquele mesmo quadro para ele pegar e dar uma nitidez da imagem, né? Então, eu tenho alguns aqui. Eu deixo sempre aqui, no meu caso, no Slow Quality. Agora, a maioria das pessoas deixa aqui no Medium, né? A maioria das pessoas, quando ela tem um computador com recurso mediano, deixa aqui no Medium mesmo. O tuning, você pode colocar High Quality para ele dar um outro refinamento. Você pode deixar Low Latency. O que é o Low Latency? É o nível de resposta. A diferença entre o input e o output. O input é quando você vê a minha informação entrando. Então, ou seja, o Low Latency ele diminui a distância entre entrada e saída. É pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ultra Low Latency é uma latência menor ainda, mas aí naturalmente o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a qualidade para ele entregar uma latência menor, tá? Para fazer isso ficar em tempo real. O Multipass Mod aqui, ó, você tem algumas coisas. Muita gente, e aí aqui já começa a morar alguns macetinhos. O Single Pass ele vai fazer uma passagem só de checagem do quadro, você pode ter um monte de perda de informação, e aí é onde às vezes você vai assistir um vídeo e começa a aparecer um quadrado verde, ou fica muito quadriculado, né, a filmagem, né, a imagem. O Two Passes aqui, ele vai já fazer uma dupla verificação do que está acontecendo ali, para ele garantir que você vai ter o mínimo de perda de qualidade, né? E aí, nesse caso, ele pega aqui 1/4 da resolução cheia. Então, ou seja, ele vai fazer essa verificação de forma escalonada. Então,
eu estou gravando 3.840 por 2.160, que é 4K. Aí eu vou fazer isso com 1/4 da resolução. 1/4 da resolução é o quê? 1280, 720. Então ele vai pegar, ele vai fazer um pass para verificar se não perdeu nada. Isso acontece assim, ó, em um frame, tá? Agora, você pode fazer isso com Full Resolution. Qual o problema do Full Resolution? Novamente, é a mesma historinha que eu falei do Lossless. Quanto maior a resolução, a qualidade das coisas, mais recurso de máquina você vai ter que ter disponível. Então, eu estou mostrando aqui. A questão do profile, você tem main, high e baseline. Eu já procurei informação sobre isso aqui. Veja as pessoas recomendando. Eu já testei isso em algumas situações. Do main para o high, eu sei que dá alguma diferença em termos de acabamento da gravação, tá? O que exatamente dá uma diferença de acabamento? Eu acredito que é na variação de frame rate, né? Porque aqui ele fica fixo, ó. Tá vendo? Aqui tem o número de frames por segundo. Eu tô atrás aqui, mas enfim. Deixa eu desligar a câmera aqui, aí vocês vão ver. Olha só. Aqui, ó, ele tem um número de frames por segundo que ele fica. Aqui ele tá 60, né? Ele tá travado aqui. Mas isso aqui pode sofrer, né? De acordo com o computador e de acordo com o encoder que você for utilizar. Deixa eu ligar a câmera de novo aqui. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho isso. Eu tenho esse look ahead aqui, que ele, teoricamente, ele vai tentar fazer uma previsão do próximo quadro. Então, ele vai tentar virtualizar, trazendo informação do próximo quadro, para ele tornar, talvez, ali uma transição de imagem mais suave, alguma coisa. Isso tem um custo computacional alto também. O Cycle Visual Tuning aqui, ele também vai ter um custo computacional mais alto, né? Olha lá. Habilita no encoder a configuração que otimiza o uso de bitrate para ter um incremento, né, da qualidade visual percebida. Então, isso é especialmente em situações com alto índice de movimento. Então, vamos supor, jogos. Jogos é uma situação. Eu estou andando com um carro, né? Tô vendo um vídeo aqui que o vídeo tem muita movimentação de carro e tal. Então, ou seja, isso aqui vai dar um acabamento melhor. Só que, olha lá, at the cost of increased GPU utilization, tá? Isso aqui só fica disponível quando você vai utilizar encoder de placa de vídeo. Lembra que eu falei sobre a AMD e NVIDIA? Se você for utilizar o 264, olha lá, ó. O X264 ele troca os parâmetros aqui. E olha lá, CPU usage. Tá vendo? Ele aloca todo esse custo computacional dentro da CPU em vez da GPU, tá? CPU, processador, GPU, placa de vídeo. E aí, deixa eu voltar aqui. Não utiliza o HVEC, tá? O HEVC. Utiliza o H264. Isso era uma outra coisa que eu esqueci de falar. Então é o seguinte, o Cycle Visual Tuning aqui no caso de placas NVIDIA vai servir exatamente para isso, tá? Para dar um acabamento melhor. GPU zero aqui, o que é isso? Vamos supor, eu tenho uma placa de vídeo que não está instalada no meu computador. Por quê? Porque não cabe. Simplesmente porque não cabe. Agora, se eu tivesse a segunda placa de vídeo instalada, eu poderia variar entre a placa de vídeo zero, que é a minha placa de vídeo principal, que é essa que eu estou utilizando, ou poderia colocar a placa de vídeo 1, que seria a outra placa de vídeo, né? Então, se eu tivesse a segunda placa de vídeo instalada, eu teria a placa de vídeo principal, RTX 3080 Ti, placa de vídeo secundária, GTX 1080 Ti, seria a segunda placa de vídeo instalada. Então, faria muito sentido eu falar jogos, Windows e etc. Utiliza a RTX 3080 Ti para fazer tudo. E jogar toda a carga de streaming, de gravação para 1080 Ti. Mas eu não tenho fonte e eu não tenho espaço físico no meu gabinete para fazer essa transferência, para fazer a instalação dessa outra placa. Então, GPU ela tem que ficar zero, que é provavelmente a situação da maioria das pessoas. Que é, eu tenho uma única placa de vídeo no meu computador, tá? Guilherme, eu tenho a placa de vídeo on-board e eu tenho a placa de vídeo dedicada.
você não consegue fazer um mix disso, tá? Provavelmente a placa-mãe, quando ela detectar no slot PCI Express uma placa de vídeo instalada, ela vai desabilitar talvez a placa de vídeo on-board, que hoje essas placas de vídeo elas são integradas dentro do processador. O chip gráfico fica dentro do processador. Por exemplo, os Ryzen 3, Ryzen 5 da família G, e você tem aí alguns processadores da Intel também que tem a família Intel instalada de placa de vídeo lá, né? Esse Max B-Frames aqui é o número de frames que ele vai pegar e ele vai ficar contabilizando para mais e para menos, para ele fazer interpolação de movimento. Então, assim, eu deixo 2, que é o padrão, mas agora eu nunca aumentei isso aqui demais para ver o que acontecia, tá? Então, enfim, eu estou mostrando as configurações que eu uso para eu gravar. E você vai ver que a qualidade da gravação disso aqui é muito boa. Então, você não precisa esquentar a cabeça, tá? Eu vou cancelar aqui depois porque não faz sentido do OK, que eu vou alterar a configuração aqui das coisas. Uma coisa que é muito importante, lembra que eu falei aqui dos audio tracks aqui em cima, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui, ó, várias faixas, ó. São até 6 faixas. Aí eu poderia gravar com 320? Poderia. Ah, é necessário? Vai depender do que você quer. Para o que eu faço, e aí eu estou trazendo para a minha realidade, 160 kbps, né, de bitrate aqui, ele resolve a minha vida. Resolve. A qualidade do som fica legal, fica tudo audível. Se eu coloco uma música, qualquer coisa, fica super tranquilo. Agora, não, vou mexer com gravação para mostrar produção de música. Aí beleza, aí você tem que pôr 320 porque você precisa do áudio com o maior número de informação possível, né? Então, ou seja, o áudio 320 ele vai fazer sentido para um produtor de áudio, de música que está compartilhando a tela, mostrando um software de produção ali com várias trilhas, né? E ele precisa dar a melhor qualidade de áudio para fazer sentido aquele vídeo educacional, né? Então é isso. O replay buffer aqui, ó, como vocês veem, ele está desligado, então isso aqui não importa. Nunca utilizei isso na vida, sendo bem honesto, nunca procurei saber para que serve, mas assim, se alguém souber, quiser comentar, deixar aqui embaixo, fica à vontade, tá? Enfim, isso aqui é exatamente a configuração do que você precisa para fazer as gravações, tá? Tem aqui a parte de áudio, né? Ele vai estar configurado com padrão 44.1 Hz, kHz, que é exatamente a frequência que a gente está acostumado a trabalhar com isso desde longa data, né? Quando você vai trabalhar com 48, olha ali, ó, ele está falando aqui que para mudar esse número de Hz aqui, eu preciso até reiniciar o programa, porque ele vai mudar a forma como é interpretada a gravação do áudio, né? A questão do estéreo, os dois canais de áudio, esquerda e direita. A questão do mono é um canal de áudio, geralmente ele pega o canal do lado esquerdo. 2.1, canal esquerdo, direito e subwoofer. 4.0 são esquerda, direita, frontal e traseiro. 4.1, esquerda, direita, frontal, traseiro com subwoofer, geralmente frontal. 5.1, aí ele já considera quase que acho que é 180 ou 270 graus, e 7.1 é quando você tem um sistema de som integrado aqui, que ele considera todos os canais. Então 7.1, você tem 6 caixas de som, 3 de um lado, 3 do outro, e um subwoofer que ele vai fazer o papel de ambientação. Geralmente o subwoofer ele fica atrás, que é para dar aquele punch, né? Então, eu estou vendo um filme, aí você tem uma sensação de imersão dentro muito maior, tá? Eu utilizo o estéreo aqui porque, principalmente, eu não tenho caixa de som, eu tenho som só em um dos meus monitores e eu fico muito com fone como eu estou utilizando nesse momento agora, tá ok? Então, é isso. Os meters aqui, né? Esse aqui é o decay rate. Exatamente isso aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? É a metragem, né, que fala. Então, esse decay rate aqui é essa velocidade com que volta a barra, ó. Então, aqui ele está falando que volta rápido, né? Aqui o peak meter, né? Aí tem aqui, ó, olha lá. Se eu for aumentar isso aqui, ele vai aumentar meu CPU. O que eu recomendo para vocês,
tudo que você puder economizar de uso de recurso de máquina, utilize de economia. Não vale a pena você ficar aumentando, porque isso aqui não é importante para você. Você não é provavelmente um profissional que vai utilizar, né? Esse tipo de coisa. E vou falar, como você está assistindo esse vídeo agora, não vai fazer a menor diferença você colocar isso. Beleza? Então, pode deixar o sample pick aqui e seja feliz, né? O Advanced aqui, ele tem o Monitor Device, e aí o Monitor Device, ele vai pegar o default aqui, que é o que estiver configurado no seu sistema operacional, seja ele Mac, Linux, Windows, tá? Ou você pode colocar aqui para ele ficar fazendo esse monitoramento, que é isso aqui, ó, de algum speaker específico, né? Então eu deixo default porque isso aqui dá para configurar do lado de fora e nos próximos vídeos eu vou trabalhar essas coisas com mais detalhe, então vou mostrar isso para vocês ainda e é isso, né? Pode deixar aqui, ó, Disable Windows Audio Ducking, isso aqui fica marcado como padrão, Low Latency Audio Buffering Mod. Isso aqui é quando você usa mesas conectadas, dispositivos externos, tá? Então isso aqui é para diminuir a latência, então, ou seja, eu apertei num sintetizador uma tecla. Aí pode ser que durante a transmissão, né, para dentro do computador ali, você aperte a tecla e demore algum tempo, que é menos de 1 segundo geralmente, mas dá para ver com o tempo essa diferença, né? De entrada entre apertar e o áudio sair, então isso aqui é para ele pegar e ele considerar, mas muito provavelmente isso aqui ainda assim vai ter um custo de CPU ou um custo de GPU, tá? Então tem isso a ser considerado também. No caso aqui, hotkeys são atalhos que você vai apertar, e aí você pode, olha lá, Enable Push to Mute, ou seja, aperta, né, quando você pegar e apertar para ficar mudo, aí ele vai demorar ali um delay X que você vai configurar. O Enable Push to Talk, ou seja, isso aqui é um atraso para apertar o botão para pegar e liberar o microfone para eu falar. Então, beleza, vai demorar quanto tempo em milissegundos para eu pegar e ter o microfone disponível para eu falar? Geralmente você deixa zero isso aqui, ó. Aqui, na verdade, a parte do desktop áudio, que aí a gente está falando aqui, ó, que é a saída de som. Então, tô vendo um vídeo. Beleza, a saída de som. O mic aux aqui, na verdade, é o microfone, que é o que está acontecendo aqui embaixo, ó. Então, ou seja, isso aqui é o push to mute, né, que é para deixar mudo, e push to talk, que é para deixar, para liberar para falar. Então é isso. Beleza? Aí, para finalizar, isso aqui é uma outra coisa que é importante para nós, que é o seguinte: o que é a parte de vídeo? A parte de vídeo mostra qual é a base, qual é o monitor que eu estou considerando. A resolução que eu estou considerando é essa aqui. Por quê? Porque essa é a resolução padrão desse monitor que está gravando aqui no fundo. Qual é esse monitor que você está vendo aqui, ó, é exatamente o monitor que está com essas coisas abertas, tá? E aqui, por final das contas, você tem o Output Scale Resolution. Lembra que eu falei que não era para mexer nessa outra opção aqui, ó? Quando você clica aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó, Rescale Output, tá vendo? Não era para mexer nisso aqui. Por quê? Porque você já vai fazer isso aqui, ó. Todos os vídeos que eu gravo, esse vídeo que eu tô gravando aqui agora, né? Isso aqui tá sem edição, tá ao vivo, praticamente. Isso aqui é uma coisa que você pode pegar e diminuir. Eu vou disponibilizar isso aqui em Full HD. Ótimo, parabéns. Então, ou seja, você está tendo acesso ali à tela em 4K, mas ele está gerando o arquivo pensando em Full HD, que é 1080p, que é uma sigla familiar de você. Lembra lá do Rescale Output também? Olha lá, ele tem os mesmos Downscale Filter aqui, ó, que é bilinear, que ele faz a verificação mais rápido. Ele tem esse área aqui que eu não sei como é que funciona isso. Tem Bubic e Lanxos. O Lanxos, ele dá um acabamento maravilhoso, mas é um custo computacional muito alto. Eu, pessoalmente, deixo isso aqui no bilinear mesmo, porque para mim não faz muita diferença, tá? E aí, aqui a gente chega numa parte muito importante. Isso aqui envolve muito,
na questão do custo computacional, tá? Mas envolve também na qualidade da gravação do que você vai fazer. Eu tenho valor inteiro, eu tenho valor fracionado, né? De número, FPS é frames per second, que é número de quadros por segundo, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com Common FPS Value. O que que é isso? Lembra que eu mostrei no canto inferior direito aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Isso aqui é quantos frames por segundo estão configurados para você fazer a gravação. Então, ou seja, olha lá, ele está 60 ali no meio da tela de configuração, ele está 60 aqui no canto. Aqui do lado esquerdo, essa informação é de quantos frames por segundo estão sendo executados durante a gravação. Por que que é importante isso aqui? Porque isso aqui vai mostrar se está variando o frame rate. Frame rate é a frequência de quadros, tá? Então, ou seja, número de quadros por segundo pode variar. Isso aqui vai depender do seu uso de CPU e do seu uso de GPU. Tá? Dependendo do que acontecer aqui, você vai ver que isso aqui vai ficar variando. E na hora que você parar a gravação, que você for assistir o vídeo, você vai ver que ele vai travar o vídeo, ele vai fazer o vídeo ficar mais lento, entendeu? Então, por isso que essas configurações que eu falei aqui até agora, nesse momento, são muito importantes, entendeu? O vídeo está com mais de 45 minutos, mas beleza, isso aqui é uma aula, entendeu? Então é isso. A questão do valor inteiro, não precisa preocupar a cabeça, porque senão você vai pegar e você vai forçar uma coisa que não precisa. Pode deixar o common aqui, que é o valor comum de FPS. O fractional aqui, ó, não mexe com isso, porque ao mexer com esse numerador fracional aqui, por exemplo, 240 dividido por 1 é 240 frames por segundo. Agora, não, eu vou dividir ele por 4. Então, beleza. Isso aqui significa que eu vou gerar 60 frames de qualquer jeito, tá? Só que é só uma forma fracionada de fazer essa conta, né? Isso aqui vai fazer sentido para quê? Por exemplo, esse monitor que vocês estão vendo aqui, que é o meu monitor 1, ele tem 240 frames por segundo, beleza? Então, tem jogos que funcionam a 240 frames por segundo. E aí, na hora que eu vou gravar, eu tenho um problema. Por quê? A gravação, geralmente, ela está considerando 60. E aí esse monitor começa a dar um gargalo, então começa a ter um negócio que chama stuttering, né? Ele fica flicando a tela e ele começa a dar umas coisas esquisitas na gravação. Por quê? Porque o jogo está funcionando muito rápido, mas a gravação está 4 vezes menor a velocidade. Então você vai ver, vai ficar parecendo que o jogo está travando na tela, mas o jogo não está travando. Então aqui eu divido por 4. Ele vai processar esses 240 frames por segundo, porém, todavia, a gravação vai sair a 60. Então, aí vai ficar mais fluido, tá? Então, serve para isso. Agora, o que que eu faço? Eu deixo 60. Eu deixo 60. Meu computador roda os jogos a 240? Roda. Meu computador roda outros softwares a 240? Roda, dependendo do software. Agora, a maioria das coisas faz muito sentido de colocar 60 frames. E por que 60 frames é uma chave? Porque o YouTube só suporta 60 frames por segundo. O Instagram só suporta 60 frames por segundo. A Twitch só suporta 60 frames por segundo. O Vimeo. Ou seja, todas as plataformas, né? Até mesmo o TikTok, 60 frames por segundo. Então não faz sentido eu ficar forçando e utilizando o recurso de máquina para fazer uma gravação extremamente alta de número de frames por segundo, você não vou utilizar isso. Então não faz o menor sentido, beleza? Então é isso, gente. E aí, para finalizar, você começa a gravar, quer parar de gravar, você termina a gravação aqui, beleza? Então, voltando para outra cena aqui. Vou pegar e encerrar esse vídeo te convidando a deixar um like. Eu quero saber de você aqui no comentário se você gostou disso tudo que eu compartilhei aqui com você, se você chegou até aqui, né? E se você quer aprender mais alguma coisa sobre o OBS Studio, eu te convido a deixar o comentário aqui para eu poder esclarecer isso, porque o seu comentário pode me ajudar a gerar novos vídeos de OBS. Ou até mesmo já vou te falar, não, eu vou falar sobre isso aqui no próximo vídeo. Beleza? É isso aí, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.